Em 24 horas, um homem passou pela traição de um amigo, pelo abandono de todos que amava, por 6 julgamentos ilegais, por tortura física documentada e por uma execução pública projetada para ser a morte mais humilhante que o Império Romano havia inventado. Mas não é isso que vai te perturbar neste vídeo. O que vai te perturbar é o que aconteceu nas horas antes de tudo isso. O que foi dito, o que foi pedido, o que foi escolhido, quando a escolha ainda era possível. Porque havia uma escolha. E entender isso muda completamente o que você pensa que sabe sobre o que aconteceu naquela noite. É quinta-feira à noite em Jerusalém. O ano é aproximadamente 30 da era cristã. Os historiadores debatem o ano exato, mas convergem para essa janela. A cidade está cheia. Transbordam peregrinos vindos de toda a região para a Páscoa judaica, a festa que comemora a libertação do Egito. O sangue do Cordeiro sobre as portas. A noite em que o anjo da morte passou por cima das casas marcadas. A simbologia do que está prestes a acontecer não é acidental. É o tipo de coincidência que, quando você para pensar, não parece coincidência de forma alguma. Jesus e os 12 discípulos estão numa sala, no andar superior de uma casa em Jerusalém. O texto não diz quem era o dono. Diz apenas que havia um aposento grande, mobiliado e pronto, como se o encontro tivesse sido preparado por alguém, ou algo além da logística humana normal. A refeição que começa ali é o que os cristãos chamam de última ceia, e a tradição a pintou literalmente nas obras mais famosas da história da arte, como algo solene, grandioso, quase sacerdotal. 13 figuras em postura de monumento, composição perfeita, luz dourada. Mas os textos descrevem outra coisa completamente. Descrevem uma refeição onde houve discussão sobre quem era o maior entre eles, onde Pedro proclamou que nunca abandonaria Jesus mesmo que todos os outros abandonassem, e Jesus olhou para ele e disse que antes do galo cantar, Pedro o negaria 3 vezes. Onde João estava tão próximo que o texto diz que estava inclinado no peito de Jesus. Onde Judas saiu no meio da refeição. O texto diz que era noite. E os outros não entenderam completamente o que estava acontecendo. Uma refeição humana. Com tensão. Com desentendimentos. Com amor e negação. E traição. E despedida, tudo misturado no mesmo espaço. Ao mesmo tempo. Em algum momento durante essa refeição, Jesus fez algo que os textos registram, mas que raramente é explicado com a profundidade que merece. Pegou o pão, partiu, disse: isto é o meu corpo, partido por vocês. Pegou uma taça de vinho, disse: isto é o meu sangue, derramado por vocês. E o que é perturbador nessa cena, o que fica na garganta, quando você para pensar, é que ele sabia exatamente o que estava prestes a acontecer ao seu corpo e ao seu sangue. Estava falando do que ia acontecer nas próximas horas, em linguagem que os discípulos ainda não entendiam completamente, mas que ele entendia com toda a clareza de quem vê o que vem, e ainda assim senta para comer com quem vai te abandonar. A refeição termina. Eles saem para o Monte das Oliveiras, uma colina a leste de Jerusalém, do outro lado do Vale do Cedron. O texto diz que cantaram um hino antes de sair. No meio de tudo o que estava prestes a acontecer, um hino. Chegam a um jardim, chamado Getsemane. A palavra em aramaico significa lagar de azeite. Um lugar onde azeitonas eram prensadas até liberar o óleo. A simbologia, mais uma vez, não parece acidental. Jesus pede aos discípulos que fiquem acordados, que esperem, que vigiem com ele, e então se afasta, sozinho. E o que acontece a seguir é o momento mais humano, e ao mesmo tempo mais cosmicamente carregado, de toda a narrativa. Ele cai com o rosto em terra, não de joelhos, com o rosto na terra. A postura de alguém que chegou ao limite do que consegue carregar em pé, e ora. E o que pede, o que o Filho de Deus pede na postura de alguém que chegou ao chão, é que a taça seja removida, que haja outro caminho, que o que está prestes a acontecer não precise acontecer. O texto de Lucas, o médico, o que escreveu com maior atenção aos detalhes físicos, acrescenta algo que os outros evangelistas não registram. Diz que o suor de Jesus se tornou como grandes gotas de sangue
caindo até o chão. Os médicos têm um nome para isso: hematidrose, uma condição documentada, mas extremamente rara, onde o estresse psicológico extremo causa o rompimento dos capilares nas glândulas sudoríparas, tingindo o suor de vermelho. É fisicamente real. Acontece em casos de terror absoluto. Jesus estava com medo. E isso é perturbador de uma forma muito específica. Não porque enfraqueça o que aconteceu depois, mas porque o torna mais real. Porque você não precisa de coragem para fazer algo que não te assusta. A coragem existe precisamente quando o medo existe, e a escolha é feita mesmo assim. 3 vezes ele ora, 3 vezes volta para onde deixou os discípulos, e 3 vezes os encontra dormindo. O texto diz que seus olhos estavam pesados, que não sabiam o que responder a ele quando acordavam. Na terceira vez, Jesus diz uma frase que é o coração de tudo o que está acontecendo naquela noite: levantai-vos, vamos, aquele que me trai está chegando. A escolha foi feita no chão do jardim, em suor e terra e oração, que o texto descreve como angústia. A taça não foi removida, e ele se levantou. Judas chega com uma multidão. O texto diz lanças e tochas e armas. Homens, enviados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, guardas do templo. Possível presença de soldados romanos. O texto grego usa uma palavra que pode indicar coorte militar. E Judas havia combinado um sinal com eles. Um sinal que é um dos detalhes mais psicologicamente devastadores de toda a narrativa. Um beijo. Aquele que eu beijar é ele. Prenda-no. O instrumento da traição seria o gesto de afeto, o que deveria significar amor usado como marcador de entrega. E Jesus, quando Judas se aproxima, diz apenas: amigo, para que vieste? Amigo lhe chamou Judas de amigo no momento da traição. Os discípulos tentam resistir. Pedro, sempre impulsivo, sempre agindo antes de pensar, saca uma espada e corta a orelha de um servo do sumo sacerdote. O texto até preserva o nome do servo, Malco. E Jesus faz algo que contradiz completamente qualquer narrativa de resistência. Toca a orelha de Malco e a cura. O único ato de cura física registrado durante o processo de sua prisão e morte é em favor de um dos que vieram prendê-lo. E então diz a Pedro: guarda a espada. Aqueles que pegam a espada pela espada morrerão. Você não sabe que eu poderia pedir ao Pai, e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos. 12 legiões. Uma legião romana tinha 6.000 soldados. 12 legiões são 72.000 anjos. A força de combate celestial disponível e não usada naquele momento. Jesus foi preso com o poder de 72.000 anjos disponível e escolheu não usá-lo. Esse detalhe nunca é discutido com a profundidade que merece, porque muda completamente a natureza do que aconteceu nas horas seguintes. Tudo que se seguiu, os julgamentos, a tortura, a crucificação, não foi algo que aconteceu a Jesus, apesar da sua vontade. Foi algo que aconteceu porque ele escolheu não usar o poder que tinha para impedir. Cada golpe, cada espinho, cada prego, foi precedido por uma escolha de não usar 72.000 anjos. Os discípulos fogem. O texto diz que todos o abandonaram e fugiram. Marcos, cujo evangelho os estudiosos consideram o mais antigo e o mais próximo do testemunho ocular, inclui um detalhe perturbador e misterioso que aparece só no seu texto. Um jovem que fugia coberto apenas com um lençol de linho. Os soldados tentaram agarrá-lo. Ele deixou o lençol e fugiu. Quem era esse jovem? Porque só Marcos registra isso. O texto não explica. E esse silêncio tem pesado sobre os estudiosos por 2000 anos. Aqui está onde este vídeo para de ser apenas história antiga e se torna algo que vai te acompanhar. O que aconteceu em Getsemane não foi apenas um evento de 2000 anos atrás. Foi a descrição mais precisa já registrada de um momento que você provavelmente conhece da sua própria vida. O momento em que você sabe o que vai custar, em que você vê completamente o que está pela frente, em que a escolha fácil existe: retirar, evitar, deixar a taça passar. E a escolha difícil também existe. E você está no chão,
não metaforicamente, com o peso de tudo, que sabe pressionando em direção à terra. E a pergunta não é se o medo real. O medo real. O texto diz que o suor virou sangue. Isso é o medo mais real que existe. A pergunta é: o que você faz quando se levanta? Jesus se levantou, com a taça intacta, com 72.000 anjos disponíveis e não usados, com um amigo que já estava chegando com guardas e tochas, com discípulos que dormiam quando deveriam estar acordados, e disse: vamos. Essa palavra, vamos, pronunciada depois de 3 orações, no chão em suor, que o texto diz parecia sangue, é possivelmente a palavra mais cara da história inteira do texto bíblico. Não é coragem performática. Não é certeza inabalável. É a palavra de alguém que chegou ao outro lado do medo e encontrou algo mais forte que ele. Existe um detalhe das últimas horas antes da crucificação que quase nunca é mencionado. Um detalhe que, quando você entende completamente, reorganiza tudo. Na madrugada, depois de ser preso no jardim, Jesus é levado primeiro para a casa de Anás, e sumo sacerdote, sogro do sumo sacerdote em exercício, Caifás. Ali é interrogado sobre seus discípulos e seu ensinamento. Recebe um golpe de um dos guardas por sua resposta. Depois é levado para Caifás. Depois para o Sinédrio. Depois para Pilatos. Depois para Herodes, que estava em Jerusalém para a Páscoa. Depois de volta para Pilatos. 6 julgamentos, em menos de 12 horas. Pela maioria dos estudiosos do direito romano e hebraico. Pelo menos 4 deles ilegais por critérios das próprias leis em vigor. Na época, o julgamento do Sinédrio não poderia acontecer à noite. Não poderia condenar à morte em sessão de um único dia. E uma série de outros procedimentos foi violado. Todo esse maquinário jurídico, político e religioso foi posto em movimento durante uma única noite, para produzir um resultado específico, antes que o sol nascesse e as multidões acordassem, e a situação ficasse mais difícil de controlar. A velocidade do processo não é detalhe, é evidência de que havia pressa, de que havia medo, não de Jesus, mas dos que o julgavam, de que se esperassem muito, o processo escaparia do controle. E no meio desse turbilhão, o texto registra algo que é o detalhe mais silencioso e mais pesado de toda a narrativa das últimas 24 horas. Pedro, que havia dito que nunca abandonaria Jesus, estava do lado de fora do pátio de Caifás, aquecendo-se ao fogo com os servos. 3 pessoas diferentes o reconheceram como seguidor de Jesus. 3 vezes ele negou. Na 3ª negação, o texto diz: o galo cantou. E Jesus, que estava sendo levado através do pátio nesse momento, virou-se e olhou para Pedro. Apenas olhou. O texto não diz o que havia nesse olhar. Não precisava. Pedro saiu e chorou amargamente. Um olhar, sem palavras. Depois de tudo que havia acontecido naquela noite, depois da oração no jardim, e da prisão, e dos julgamentos, e da tortura que já havia começado, Jesus se virou e olhou para o homem que o havia negado 3 vezes. O que havia nesse olhar, as últimas 24 horas antes da crucificação, são o retrato mais detalhado de um ser humano, sob pressão absoluta, que existe em qualquer texto antigo. Não um herói de filme que não sente medo. Não um mártir performático que abraça a dor com um sorriso nos lábios. Um homem que caiu com o rosto na terra, que pediu outro caminho, que foi abandonado pelos amigos que prometeram ficar, que foi traído com um beijo, que curou a orelha do servo que veio prendê-lo, que escolheu não usar 72.000 anjos, e que no meio de tudo isso, virou-se e olhou para Pedro. A pergunta que eu deixo com você, a que vai ficar depois que este vídeo terminar, não é teológica, é pessoal. Se você estivesse no lugar de Pedro, se tivesse prometido e não cumprido, se tivesse negado no momento em que ser fiel teria custado algo real, se o olhar de alguém que você traiu cruzasse com o seu, através de um pátio às 3 da manhã, o que você veria nesse olhar? Deixa nos comentários, porque a resposta que você dá, essa pergunta vai dizer muito sobre como você entende não apenas esse texto, mas o que você acredita sobre perdão, sobre falha humana e sobre o que é possível depois dela.